todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Beatriz, este é o canal BeaBook, um canal sobre livros. E não se esqueçam de subscrever se gostarem deste tipo de conteúdo para assistirem aos próximos vídeos. E se gostarem deste vídeo em particular, não se esqueçam de deixar um like para eu saber que vocês gostam e que trazer mais conteúdo deste género cá para o canal. Então hoje trago-vos um vídeo a opinião da minha última leitura, um livro que eu terminei ontem à noite e que me acompanhou no fim de semana. Falo-vos então 8 Crimes Perfeitos de Peter Swanson. Para quem não sabe, este é o autor do livro Aqueles que Merecem Morrer, que foi um livro muito falado aqui pelo Booktube, muita gente leu e muita gente adorou. E portanto, quando eu vi que ia sair um novo livro, eu também li o outro e também gostei. Quando eu vi que ia sair um novo livro deste autor cá em Portugal, fiquei muito curiosa e portanto quis logo lê-lo e coloquei logo na minha wishlist. Este livro foi editado pelo Clube do Autor. Obrigada por me terem então cedido um exemplar para eu poder ler e trazer-vos a minha opinião. Do que é que nos fala então esta obra? Neste livro nós vamos conhecer o Malcolm, que é o nosso narrador. E o Malcolm é o dono de uma livraria que vende livros novos e em segunda mão do género thriller e policial. É o género abundante então na sua livraria e também na sua vida. Quando uma agente do FBI contacta o Malcolm por causa de uma lista que ele escreveu há uns bons anos atrás. Ele escreveu uma lista num blog de uma livraria onde ele trabalhava na altura, em que ele, nesse post, ele disse os 8 crimes que ele achava perfeitos, ou seja, em que o assassino conseguia sair impune de forma perfeita, ou seja, crimes elaborados da forma mais bem planeada de sempre e em que os assassinos conseguiam então sair impune. Certa tarde, então, o Malcolm está lá na livraria e vai ser contactado por uma agente do FBI que vai perguntar se pode lá passar a falar com ele. E depois, quando ela passa lá e fala com ele, ela diz-lhe que desconfia que alguém está a replicar esses crimes que ele escreveu na lista dele. Ou seja, ele escreveu na lista 8 livros que realmente existem, livros que existem na realidade, na nossa realidade, e que ele leu e que gostou, e que acha então que os assassinos saíram impunes. Portanto, a agente do FBI começou a relacionar crimes que estão a acontecer aqui no presente no nosso livro com essa lista, ou seja, crimes muito parecidos com isso e que vão suceder muito próximos uns dos outros. Então, por alguma razão, ela vai chegar então à conclusão que alguém está a inspirar-se na lista do Malcolm. Portanto, ela vai abordá-lo de forma a perceber se ele desconfia de alguém que possa querer fazer isso, ou se ele conhece alguém que poderia ter essas motivações. E, portanto, a base da nossa história é esta, ou seja, existe essa tal lista e alguém está, efetivamente, a cometer os crimes da mesma forma que foram cometidos nos livros que estão nesta lista. O que é que eu achei e retirei desta leitura? Desde já quero dizer que se vocês forem a medo e acharem que vão apanhar muitos spoilers, eu também ia com esse medo, porque tinha receio de ler aqui spoilers de livros que eu ainda não li, que queria ler, e depois já me estragar a leitura. Mas eu, nesse aspecto, não fiquei nada desagradada. Porquê? Porque estes 8 livros que nos fala aqui, em primeiro só acho que 4 estão traduzidos em Portugal, e depois são livros muito antigos, ou seja, livros de 1930, 1940, 50, por aí, ou seja, livros muito antigos de autores que eu nem conhecia. Conhecia Agatha Christie, sim, fala aqui de um dos livros dela, Os Crimes do ABC, mas fala também de outros, mas aqui nesta lista o que está é este. Fala a história de Donna Tartt, devo dizer que já encomendei um livro da Patrícia Highsmith, que foi uma autora que eu nunca li, mas que fala dela aqui, e eu então comprei um livro que nada tem a ver, não é o livro que fala aqui na história, mas é outro da mesma autora, e eu fiquei interessada e quis ler alguma coisa dessa autora, porque como eu sou uma aficionada de thrillers e policiais, não podia deixar de ler grandes autores. Apesar de não ler estes tão antigos, leio mais estes thrillers contemporâneos. Se vocês forem como eu, não conhecer esse tipo de livros assim mais antigos, não vão apanhar spoilers e não vos vai desagradar. Pelo menos no meu ponto de vista, eu falo por mim, são livros que eu não tenho, que eu não tinha interesse em ler, a maior parte eu nem os conhecia, portanto não me afetou em nada, e eu até ao longo da leitura gostei de conhecer a história principal desses livros, porque depois vai entrar e fazer parte da nossa história neste livro.
Em relação ao tipo de escrita, como ele fala de livros muito antigos, vocês poderão achar que o tipo de escrita também é uma escrita mais complexa ou uma escrita mais antiquada porque o autor gosta desse tipo de livros, mas não. Vocês realmente falam desses livros antigos, mas a escrita é muito moderna, muito fácil de ler, que é aquilo que eu procuro em thrillers. Eu gosto de ler escritas bonitas e cuidadas e complexas, mas noutro tipo de leitura. Em thrillers eu gosto de ler uma escrita muito mais simples, porque eu gosto de ler os thrillers de forma mais rápida e o que me interessa ao ler um thriller é o crime em si, o mistério, o suspense e não tanto a escrita, não é isso que eu procuro e portanto é um ponto a favor, é uma escrita muito fácil de ler, qualquer pessoa consegue ler. Para quem gosta então deste tipo de livros, que fala sobre livros, que fala sobre livrarias, acho que vão adorar porque fala aqui de imensas obras, mas como eu vos disse, são obras mais antigas. Vai falar também de muitos autores, além desta lista, porque estamos num ambiente de uma livraria e o autor e o narrador também gosta de ler, etc. Fala muito em livros, mas são livros então mais antigos, autores mais antigos. Eu considerei a base narrativa deste livro muito original, nunca tinha lido nada assim. O facto de ele se inspirar noutros livros para replicar os seus assassinatos e o facto de serem livros reais, que existem mesmo na realidade, achei muito interessante. Eu gostei mesmo dessa originalidade, porque nós lemos tantos livros, tantos thrillers que são todas histórias parecidas, mas este achei muito original e achei mesmo muito interessante. E acho que vocês ficam viciados porque fala sobre livros e vocês querem. E é um livro cheio de mistério, não é? Porque estão crimes a acontecer. Vocês ficam sempre bastante entusiasmados para ler e para descobrir o que vai acontecer a seguir, que crime vai acontecer a seguir, quem é que vai ser a vítima. Vocês ficam mesmo entusiasmados, têm um ritmo muito bom. E depois vocês ao longo do livro têm sempre todo um ritmo em que vocês querem saber então no final quem é que anda a fazer aquilo. Há alturas então que este narrador fala diretamente com o leitor. E há sempre aqui uma pitada, sabem, daqueles mistérios, da forma como os autores mais antigos se empenhavam em domar, digamos assim, o leitor. E às vezes ele fala diretamente connosco e explica-nos que uma missão ou outra que ele nos fez ao longo do livro e explica o porquê e achei mesmo fascinante. Achei que havia aqui também um cuidado de... esse cuidado, sabem, de enganar o leitor e não só expor lá a história, pronto, mas já aquela preocupação com o leitor e eu gostei de sentir isso. Como eu vos estava a dizer, o facto de ele falar connosco e de nos contar certas coisas, não fala muito, acontece pai 2 vezes no livro, 2 ou 3, mas gostei das vezes que ele falou e gostava que isso tivesse até acontecido mais vezes. Mas ele falou essencialmente quando era necessário e ele nos queria explicar alguma coisa que aconteceu ao longo do livro. Mas vocês percebem que o narrador não é uma pessoa em que vocês possam confiar, ou seja, ele vai-nos contar muito da sua vida, de onde trabalhou, das suas relações amorosas, vai-nos falar muito assim da sua vida em termos práticos, mas não nos vai revelar muito bem qual é a sua personalidade e vocês vão ficar sempre desconfiados com a pulga atrás da orelha, não vão confiar muito nele e portanto é ele que nos está a contar a história, mas nós não podemos confiar muito nele e foi um aspecto que eu também achei muito interessante, o facto deste jogo que o narrador, ou seja, neste caso o autor faz connosco através do narrador, esta preocupação de brincar assim com o leitor, foi um aspecto que eu apreciei muito. Em relação ao final, como eu vos estava a dizer, este livro tem um ritmo muito intenso, ou seja, estamos sempre ali na corda bamba, porque não sabemos se ele vai cometer agora outro assassinato qualquer inspirado naquela lista. Estamos sempre ali com o coração nas mãos para saber o que vai acontecer a seguir. Tem um ritmo então muito intenso, muito frenético e vocês estão ansiosíssimos para saber quem é afinal o assassino e se o nosso narrador tem alguma coisa a ver ou não com isso. Não vos estou a dar spoiler nenhum, vocês logo no início percebem que de qualquer forma ele está implicado no sentido de que a lista é dele, ou seja, ele terá alguma relação com aquilo, mas não vos estou a dizer que ele é o culpado nem nada disso, estou-vos a dizer que
que vocês, pronto, desconfiam sempre, porque logo percebem que alguma ligação ele tem poderá ter com o assassino, porque o assassino está a usar a lista dele. Mas depois no final achei que aconteceram muitas coisas, muitas revelações tipo em poucas páginas, percebem? Apesar de ao longo do livro foram também feitas algumas revelações importantíssimas, cruciais aqui na nossa história, depois achei também que no final surgiu assim tudo muita coisa junta, percebem? Em poucas páginas, e vocês ficam assim um bocado, parece que levaram assim um baque, porque acontece assim muita coisa e muita revelação, muitos twists assim, todos juntos. Mas não me importei nada com isso, porque eu gostei mesmo muito do livro. Eu li o livro muito rápido, já não li um livro tão rápido há imenso tempo, ou seja, eu li o livro em pouco mais de 2 dias, li mais ou menos em 3 dias este livro, porque eu não conseguia parar e estava muito ansiosa para saber então no que é que isto ia resultar. Eu até ia a medo, porque me disseram que este livro não era tão bom como o outro, mas arrisco-me a dizer que eu gostei mais deste do que do outro. Eu também gostei do outro, mas na altura acho que até nem dei 5 estrelas, dei-lhe 4 estrelas, porque houve ali qualquer coisa que falhou para mim, já li há algum tempo e não sei dizer exatamente o quê, mas acho que ele tem opinião aqui no canal. Não quero estar a enganar-vos, mas das opiniões mais antigas, das primeiras opiniões aqui do canal. Tenho essa ideia. Por favor, não se deixem enganar, deem uma oportunidade a este livro. Eu acho que toda a gente que gosta de livros vai adorar só por o facto de se falar muito em livros neste livro. Vocês têm aquele ambiente de livraria e depois está sempre a nevar. Isto passa-se na Nova Inglaterra. Está sempre a nevar. Na livraria tem um gatinho, que é o Nero, que é um gatinho laranja. Apesar de estar aqui um gatinho preto, é um gatinho laranja, que também vai ter uma parte fundamental aqui neste livro, vai ser muito importante na história, vocês depois vão descobrir porquê. E todo aquele ambiente de quintinho, de estar a ler, de ter aquele ambiente de livraria, eu adorei e gostava de ler mais livros deste género. Adoro quando leio livros sobre livros, porque acabo por conhecer mais obras que não conhecia e ficar com vontade então de as ler. Portanto, tenho de ir, como vocês podem ver. Não é aqui este, mas é outro. Não, por favor, leiam este livro. Eu dou 5 estrelas, ainda não tinha referido, dou 5 estrelas porque eu gostei mesmo muito, foi super viciante. E não se deixem ir pelo medo de levar spoilers, porque realmente isto são livros muito antigos que vocês não vão ler e a maior parte nem está traduzido cá em Portugal, portanto não se deixem levar e vocês vão ficar também a conhecer um pouco essas histórias através deste livro e já vão ficar satisfeitos. Muitos beijinhos, não se esqueçam de deixar um like se gostarem deste vídeo e vemo-nos no próximo. Tchau!